O objetivo deste vídeo é mostrar a geração de dados ou da estrutura como um todo de edifícios com múltiplos pavimentos usando o programa computacional Gestrut na versão 20.07.5. Vamos gerar esta estrutura que aqui está mostrada e verificar quais são os procedimentos que permitem essa geração de uma forma bastante rápida. Eu vou fechar esta apresentação e mostrar que eu poderia fazer uma geração bastante rápida se eu tivesse um edifício de forma regular, tal como aqui está mostrado, quando esse edifício tem uma planta retangular. Usualmente isso não ocorre. Então vamos descartar essa possibilidade e vamos fazer a geração de uma forma convencional. Esse edifício que nós vamos montar tem uma planta irregular. Eu vou carregar os dados que eu já tenho pronto aqui, só para agilizarmos a nossa apresentação. Vamos considerar que o nosso edifício tenha este formato de planta formado aqui pelas barras que compõem a edificação. Para montarmos isso, podemos utilizar a forma manual, que é a partir da introdução das coordenadas dos nós, que aqui estão indicados. A gente pode ver aqui o nó 1, nó 2 e assim por diante. E a introdução das barras feita diretamente aqui, utilizando o próprio mouse para gerar essas barras. Isso aqui está montado e, portanto, já vamos partir desse pressuposto. Existe um recurso que é oferecido aqui por este botão, que é chamado de gerar camadas adicionais, que permite fazer qualquer incorporação de barras ao longo da altura do edifício, que é a direção Y. Isso eu tanto posso gerar camadas a partir de uma referência para a parte superior como para a parte inferior. Vamos então verificar aqui, ó. Esta ferramenta ela permite que eu gere informações a partir de um certo nível fornecido por coordenadas, as coordenadas verticais na direção Y, ou por sequência de barras. Na situação que nós estamos, qualquer das opções aqui seria equivalente. Se eu indicar aqui por nível, observe que eu tenho aqui nível 0, 0, porque esta construção foi feita com coordenadas y iguais a 0. Vamos utilizar essa possibilidade. Então, eu poderia fazer com que o programa identificasse todas essas barras aqui por meio de coordenadas. Ou eu poderia, como já dito, indicá-las fornecendo a numeração das barras que eu quero que produzam essa movimentação ou que me permita a geração dessas informações. Vamos usar então a identificação por coordenada y do nó de referência, que é a coordenada 0. O 0 tanto faz, eu posso digitar ou não. E outra possibilidade, vejo que aparece aqui nas dicas, que é a possibilidade de indicar os caracteres. Se eu digitar aqui y máximo, pode ser maiúsculo, minúsculo, tanto faz, ou simplesmente máximo, ou mínimo, ou y mínimo. Isto, quando eu tenho já uma estrutura pronta que tenha já vários pavimentos, eu posso agregar novos pavimentos indicando essa referência aqui. No nosso caso, tudo será igual, porque todas as coordenadas máximas e mínimas são nulas. Vamos fazer isso daqui usando essa referência. Vamos agregar 5 pavimentos de 300 centímetros cada um.
Neste campo, eu forneço esse distanciamento entre os pavimentos, que podem ser diferentes. Aqui eu terei pavimentos com o mesmo distanciamento, então indico 5 vezes 300 ou qualquer coisa do tipo. Poderia até agregar algo mais aqui, se tivesse um outro pavimento com 200, mas vamos manter o 5 por 300. Sempre que for agregado um novo pavimento, serão também acrescidos pilares ligando os nós desses dois pavimentos. Para isso, nós precisamos indicar uma seção transversal para esse pilar de referência. Nem sempre todos os pilares terão a mesma seção transversal, mas isso a gente faz depois, a gente corrige utilizando os outros recursos do programa. Vamos colocar um retangular, por exemplo, 15 por 30. Vamos gerar. Gerei. Automaticamente surgiram todos os novos pavimentos. Deixa eu diminuir essa visualização. Isso eu posso fazer por meio desta caixa ou dessa outra. Eu simplesmente estou reduzindo a largura da indicação das seções transversais. Isso às vezes é bom ser mais intenso ou menos. Isso é importante porque me indica a posição dos pilares. Observem que todos os pilares eles estão posicionados como seção retangular com a maior dimensão, todas aqui nessa direção. Provavelmente a nossa estrutura não terá todos esses pilares com esse mesmo posicionamento de seção transversal. Isso a gente depois precisa corrigir. Feito isso, se eu não gostei, eu posso descartar, gerar novamente. Se eu gerei vários, vou gerar aqui mais um. Agora, olha, o Y máximo é 1500. Se eu indicar aqui o máximo, eu vou gerar sobre o que nós já temos a partir deste nível, mas vamos, por exemplo, aqui, só para brincar, mais 2 pavimentos, primeiro de 200 centímetros, outro de 100, e assim vai. Vamos descartar tudo. E aqui é perguntado se eu quero descartar. Quando eu faço o descarte, eu não tenho como recuperar. Voltamos à nossa estrutura original. Agora, as coordenadas máximas e mínimas são nulas. Voltando ao nosso caso, que é 5 vezes 300, 5 pavimentos a cada 300 centímetros. Vamos gerar. Por exemplo, se eu tivesse na parte superior, se eu tivesse mais uma estrutura complementar aqui, poderia abrigar um reservatório ou coisas do tipo, podemos acrescentar isso. Neste caso, seria mais apropriado indicarmos aqui a sequência de barras. Por quê? Se eu utilizar esta opção, o máximo ou o mínimo, ele vai considerar todos os nós que tenham essa coordenada Y. Então, ele faria para todas as barras. Neste caso, torna-se apropriado informarmos a sequência de barras. Digamos que seria aqui a barra 127, 121, 128 e 124. Então, vamos lá, 127, 121, 128 e 124. Vamos colocar aqui um outro nível aí, que está a 2,5 metros, 250 centímetros. Nós estamos usando unidade de centímetro. Então, gerou mais alguma coisa do tipo aqui. Eu também posso fazer isso para a parte inferior. Veja, eu poderia indicar aqui, se eu quisesse considerar alguma coisa abaixo deste nível inferior, eu poderia indicar aqui o nível mínimo. Teríamos um pavimento, digamos assim, negativo. Vamos por aqui menos 300. Isso significa que a geração vai ser para a parte de baixo. Vamos lá, gerar. Gerou esses novos pavimentos. Existe um problema, porque se no último ou no pavimento inferior
eu não tiver essas vigas interligando, eu simplesmente vou retirar essas vigas. Eu posso fazer isso pelos recursos que o programa oferece. Vamos fazer até esse caso. E o colorido aqui do desenho, vejam que ficaram indicações aqui na cor verde, aqui um verde mais fraquinho, mais amarelado, digamos. Isso porque o programa utiliza uma sequência de cores para representar essas barras de acordo com a sua numeração. Ela é proporcional à numeração. Então, como estas aqui foram as últimas a serem criadas, elas receberam uma coloração verde, porque na nossa indicação de cores vai desta cor aqui alaranjada até o verde. Isso eu posso alterar se me convém. Vamos fechar, voltar para o programa e vamos remover essas barras da parte inferior, essas vigas da parte inferior. Eu posso fazer isso usando aqui, modificar barras numericamente. Vamos lá para o final, porque são as últimas barras. Eu acredito que seja a barra 166. Vamos aqui, excluir. Eu poderia marcar todas elas. Estou excluindo todas as barras que são as últimas aqui por circunstância da montagem. Ficou mais fácil, que são as últimas barras que são vigas. Pronto. Removemos todas essas vigas e agora ficamos com uma edificação. Nessa situação, deixa eu remover a indicação dos números de barras e nós. E aí temos a edificação. Vejam que foi algo bastante simples de ser executado. Outro aspecto importante, como já mencionado no início, é a posição dos pilares. E como fazer isso? Deixa eu retornar a numeração para que a gente possa entender. Vamos numerar apenas as barras. Eu poderia modificar todas, digamos que este pilar aqui, a posição correta da seção transversal seja girada de 90 graus. Então, voltando àquele editor de seções, eu faria aqui, digamos, para a barra 143, vejam que ela tem uma seção transversal de 15 por 30 e a rotação dela é nula, o que nos leva a essa situação. 2 cliques aqui, eu entro na forma de edição. Vamos indicar aqui 90, o que significa que vamos girar essa barra. Vamos focar aqui na barra 143. Deixa eu redesenhar. Não girou. Eu fiz errado. Eu fui aqui na barra 134. Então, a barra 134 aqui recebeu esse... Vamos voltar aqui ao zero. E o que nós queremos é a barra 143. Foi uma falha minha aqui. Então, indicando 90. Aí, a barra ficou agora com outro reposicionamento. Isso poderia ser um problema, porque o cara vai pensar, puxa, eu tenho que fazer isso para todas essas barras? Só que não é tão complicado assim. Existe um recurso que é o do copiar e transferir. Fizemos isso para a barra 143. Então, estou aqui na linha referente à barra 143. Se eu der aqui um copiar, ele vai copiar todas as informações, todas as propriedades dessa barra de referência. Se eu der um transferir, eu posso transferir informações de acordo com a minha necessidade. O que nós queremos transferir para outras barras é o ângulo alfa, o ângulo de rotação. A barra de referência 143, para a qual nós demos o copiar, e aqui podemos fornecer a indicação das outras barras que vão receber esta numeração, esta propriedade. Temos, olha, digamos que faremos isso para todos esses pilares aqui dessa região. É a barra 15, a 39, 63, 87, 111. Dá para a gente perceber que, olha, eu vou indicar aqui, porque eu já pensei no caso, mas facilmente qualquer pessoa conseguiria estabelecer essa regra.
Vou indicar da barra 15 à barra 111, e existe uma regrinha aí de numeração que a cada 24 números, 24 unidades, olha, 15 mais 24, 39, mais 24, 63, assim por diante. Vamos fazer também para a barra 135. Vamos lá? Então, transferir. Foi transferido para todas essas barras. Se eu quisesse transferir, por exemplo, aqui para estas barras dessa região, eu já tenho a barra copiada, vou dar o transferir. Vamos transferir para a barra 150, para a barra 22 a 118 a cada 24. Fazendo a transferência, giramos os pilares. Essa questão da rotação ela é muito importante e precisa se tomar bastante cuidado, porque eventualmente eu posso estar me equivocando nesse posicionamento de pilares ou barras. Então é isso. Acredito que seja algo bastante simples. Lembrando que a visualização pode ser da forma como nós estamos indicando, onde eu posso alterar essa visualização, acentuar ou diminuir a face representativa do eixo das vigas, ou eu posso representá-la simplesmente pelos seus eixos. Às vezes é mais fácil representar de uma forma ou de outra, isso tudo depende de cada caso. Portanto, são opções que são permitidas aí para a visualização. É isso. É um vídeo rápido apenas para mostrar como é simples montar um edifício de diversos pavimentos. Muito obrigado. Até mais.